Você já ouviu falar de aldrabia? Quantos já ouviram falar? Levante a mão. Certo, eu também não sabia o que era não, irmãos, até essa semana. Eu vou explicar. Aldrabia, eu aprendi, é um estilo de poesia que foi criado por poetas brasileiros. Isso é uma invenção bem tupiniquim. E a aldrabia vem de aldrave, que é aquela maçaneta que está na porta. Especialmente lá em Portugal, a gente bate, né? Antigamente tinha aquela argolinha que a gente batia. Então, a aldrabia é um estilo de poesia com uma característica muito simples. Ela é composta de 6 linhas, para cada linha uma única palavra. Então, nessas 6 palavras, o artista, o poeta tem que comunicar o seu sentimento, a sua ideia, a sua inspiração. Aí eu escolhi 3 aldrabias para mostrar para vocês. A primeira diz assim, olha só. Ah, chegou. Olha aí. Botou? Voz que acalma vem da alma. Isso é uma aldrabia. Quer ver outra? Fui letra, depois palavra, agora oração. 6. Quer ver outra? Mar amniótico, feto, respira sem aparelhos. Olha que coisa linda. Aí eu me enchi de coragem e fiz uma. A aldrabia de hoje é: ovelha perdida, pastor procura, festa marcada. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, em Lucas. Lucas, capítulo 15. Lucas 15, 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Leia comigo o 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Pai, eu te peço humildemente que Tu me ajudes a entregar essa mensagem, meus irmãos, a recebê-la de forma que haja proveito para todos, edificação. E que nessa noite, muitos sejam carregados nos ombros do Senhor Jesus. É a minha oração. Eu te peço em nome de Cristo. Amém. Bom, uma ovelha perdida. Eu quero falar um pouquinho, começar sobre achados e perdidos. Você é capaz de imaginar o que esses departamentos, como por exemplo o aeroporto, rodoviária e metrô, você é capaz de imaginar o que o setor de achados e perdidos mantém lá? Eu fiz uma pesquisa, imagine só, dentaduras, bengalas, abajur de parafina, alianças de ouro, um livro em braille, as aventuras de Narizinho, as traquinagens de Narizinho, uma plataforma em miniatura da Petrobras, não foi Dona Graça, com certeza, que esqueceu por lá,
aparelhos ortodônticos, mudas de bananeira, mudas de coqueiro, animais de estimação, galinha, panela de pressão com arroz, com feijão cozido dentro. Você imagina, alguém ficou sem comer naquele dia. Muletas e até a cadeira de rodas. A gente não sabe se o milagre aconteceu antes ou depois do embarque, mas a cadeira de rodas foi esquecida lá. Tem gente que esquece de tudo, esquece a mala. Tem aeromoça que esquece o cachorro dentro do carro, no estacionamento do aeroporto. Tem gente que esquece coração, gente pode acreditar, era um coração de boi, tá certo, mas tem gente que esquece coração no banheiro. Tem gente que esquece filho de 8 anos no hall do aeroporto, só lembra quando chega em casa e volta para buscar a criança. Então, se perde de tudo nessa vida. Essa noite a gente vai refletir sobre essa história simples de Jesus, de um homem que tem 100 ovelhas e uma se perde, e a reação dele é extraordinária diante dessa perda de uma única. O primeiro aspecto que nos chama a atenção é que essa parábola, ela surge num ambiente totalmente hostil para Jesus. Ele está sendo criticado porque ele se mistura com gente de má fama e come com eles. Ou seja, com tanta gente boa, com tanto doutor da lei, com tantos nobres, gente de boa fama, por que é que Jesus decide comer com gente totalmente desqualificada, gente ruim, comer com pecadores? Quando alguém criticava Jesus, como é que ele reagia normalmente a uma crítica? Por acaso ele gritava, saía no braço, soltava raios, chamava querubins com espada desembainhada? Não, irmãos. Na maioria das vezes, Jesus respondia uma crítica com uma história, uma parábola. Por isso Jesus tem esse jeito notável de responder. Ele é educado, mas ele é contundente, irrefutável. As parábolas de Jesus são como armas nesse confronto entre Jesus e os fariseus. Então, na parábola, os papéis estão bastante claros. O pastor é Jesus e nós somos a ovelha perdida. Agora pergunte, o que é que faz um homem que tem 99 ovelhas e em segurança deixar tudo e ir atrás dessa perdida? Afinal de contas, irmãos, se você tem um rebanho de 100 e você perde uma, você nem vai notar a diferença. Porque uma em 100 é nada. Provavelmente a maioria de nós nem notaria que ela está faltando. Só que como ela fala de Deus, essa história é a respeito do amor de Deus, é que para Deus nós não somos mais um, entendeu? Olha, você é uma feitura de Deus. Nós somos tão insignificantes perante a grandeza do universo, mas somos para Deus tão peculiares, tão únicos, que ninguém pode nos substituir. Deus não clona pessoas, Ele as faz diferentes e únicas. Por isso, as 99 que estão lá no aprisco não substituem, não compensam aquela única que foi perdida. O que essa busca desse pastor ensina sobre o coração de Deus, sobre o plano de Deus para a nossa vida? A primeira aldrabia é ovelha perdida, medo constante, socorro pedido. Na história que Jesus contou, esse fazendeiro tem 100 ovelhas, uma se perde. Alguma vez você se lembra de ter se perdido de seus pais na infância? Se isso aconteceu, qual foi a reação dos seus pais? Quando eles te encontraram, te deram uma bronca, né? Te abraçaram, como é que foi? Eu tenho uma história na minha vida que é o seguinte: quando eu era criança, meus pais moraram
durante 2 anos em Fortaleza. Era da década de 60 e naquela época tinha um show da TV Record, Canal 7, chamado Moacir Franco Show. O pessoal do século passado vai lembrar disso. Era toda sexta-feira, Moacir Franco Show. E nós éramos fanáticos pelo Moacir Franco Show. Toda a família gostava do Moacir Franco. E numa certa ocasião, meus pais saíram para fazer uma visita e o carro deu um problema. Ficamos parados, nós todos, meu pai, minha mãe, eu, o Estênio e a Vaneli. E aí meu pai ligou para um amigo, um primo dele, que morava perto, e a gente conseguiu fazer o carro funcionar, e paramos na casa de um tio do meu pai, porque o programa do Moacir Franco estava começando. E aí ele falou, vamos ouvir o Moacir Franco, depois a gente vai para casa. Tá bom. Aí meu pai e minha mãe desceram, eu e a Vaneli. A Vaneli era muito pequenininha, então eu desci e ficamos lá. O Estênio estava dormindo, então meus pais não quiseram acordá-lo, deixaram no carro. E isso no tempo que ainda podia se deixar a criança no carro dormindo. Hoje você não pode fazer isso, mas naquele tempo ainda podia, 60, século passado, milênio passado. Interessante que lá pelas tantas, no meio do show, meu pai lembrou-se do Estênio. E foi no carro para ver. Chegou lá, o Estênio não estava. Aí ele falou, será que o Estênio... Aí foi para a sala e disse assim, alguém viu o Estênio? Mas ninguém falou nada, porque estava todo mundo grudado lá no Moacir Franco Show. Ele foi na cozinha, foi no quarto, Aí ele ficou preocupado. Gente, o Estênio não está em casa. Aí foi aquele desespero de causa. Meus pais saíram de casa e começaram a gritar, o carro não pegou, deu de novo problema. Aí meus pais saíram, minha mãe saiu pelo meio da rua gritando, Estênio, 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 Estênio. Ela disse que encontrou um casal de namorados e disse assim, vocês viram um menino pequeno assim e tal, chorando, passou por aqui? Ela disse, não vimos não. Aliás, eles perguntaram um guarda noturno. O guarda noturno disse que não tinha visto. Depois eles encontraram um casal de namorados. E eles disseram, olha, a gente viu um garoto chorando passando nessa direção. O que aconteceu? O Estênio acordou e pensou assim, eles estão vendo o Moacir Franco Show e me deixaram aqui. Ele saiu do carro e foi andando. E olha, meus irmãos, como Deus é bom. Ele tinha um primo do meu pai que morava naquela redondeza. E meu irmão lembrava da casa dele porque tinha uma parede chapiscada que ele chamava de casa de chocolate. E tinha umas pedras assim, ele identificava como chocolate. E ele passando, ele viu a casa de chocolate. Aí foi para lá, bateu na campainha. A prima do meu pai, que já estava dormindo, pensando que era o esposo, quem é que está? Então, quando viu, era o Estênio. Ela disse, meu filho, cadê seus pais? Ele disse, não sei, chorando com aquele... Aí ela pegou o Estênio e voltou para a casa desse tio do meu pai. E ela se encontrou com a minha mãe no meio do caminho. A mamãe disse, foi o momento mais terrível da vida dela. Imaginar que ela pudesse perder o Estênio. Ela disse, não pode ter dor maior do que alguém perder um filho por um sequestro, por qualquer coisa. Agora, irmãos, como é que essa ovelha se perdeu? Eu imaginei, irmãos, três razões pelas quais uma pessoa se perde do cuidado de Deus. A primeira razão é a distração. Porque o segredo da segurança está em ouvir a voz do Senhor. Então, para isso, a gente tem que distinguir a voz de Deus das outras vozes. Olha o que Jesus diz. Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Só que para muitas pessoas, a voz de Deus não é percebida, não é ouvida. Então, elas se perdem. Ele chama, ele alerta, ele avisa, só que a ovelha não ouve. Por que ela não ouve? Porque para ouvir a voz de Deus é preciso aprender o idioma de Deus. Então a escola de linguagem de Deus é a Bíblia Sagrada.
Está aqui. Aqui que você aprende o idioma de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai se acostumando, você vai aprendendo a identificar a voz de Deus. Tem muita gente que quer que Deus mande o anjo Gabriel com uma trombeta. O Senhor tem uma mensagem para ti, meu Senhor. Mas não é assim que acontece. Mas não é tão complexo ouvir a voz de Deus, é só uma questão de disciplina. Então, olhe só. Todos os dias, leia os verbos de Deus. Leia os verbos. Leia os substantivos. Leia os adjetivos de Deus. Leia as promessas, leia os mandamentos de Deus. Porque quando Ele falar com você, você vai estar apto a ouvir. Olha, é o Senhor. E Deus vai dizer assim: esse é o caminho, ande por ele. Mas tem que discernir a voz. Por que as pessoas se perdem do cuidado de Deus? A segunda razão é porque elas não conseguem fixar os olhos em Jesus. Elas ficam fascinadas por outras luzes, então elas o perdem de vista. Você se lembra da parábola do semeador? E Jesus contou que o semeador saiu a semear, uma parte das sementes caiu à beira do caminho. As aves vieram e levaram. Outra caiu nas rochas e o sol queimou. Mas aí Jesus falou que uma parte da semente caiu entre os espinhos. E lá na frente Jesus explicou o que significava esse tipo de pessoas que recebem a semente, mas o coração é cheio de espinho. Em Mateus capítulo 13 ele disse assim, olhe comigo: o terreno coberto de espinheiros representa um homem que ouve a mensagem, mas as preocupações desta vida e pelo dinheiro sufocam a palavra de Deus e ele trabalha cada vez menos para Deus. Olha só que interessante. A semente que cai na rocha é morta pelas aflições, mas a que cai entre os espinhos é sufocada pela riqueza. Então, a nossa cidade, Macaé, é conhecida como a capital do petróleo. A indústria do petróleo, estabelecida aqui na cidade, traz prosperidade para milhares de pessoas que trabalham tanto nas plataformas como nos escritórios offshore. Só que essa empresa, essa indústria do petróleo, leva muitas pessoas a raciocinarem com o passar do tempo somente em termos de dinheiro. Muitas famílias simplesmente não sobrevivem a essa fascinação pelo dinheiro. Muitos, depois de anos acumulando riquezas, voltam para casa e acham apenas um lugar vazio. Portanto, hoje há milhares de pessoas que estão perdidas porque perderam Jesus de vista. A fascinação os desviou e eles não conseguem mais achar Jesus. Mas tem outros que se afastaram por pura rebeldia, irmãos. Há pessoas que simplesmente não aceitam serem guiadas. Elas acham que elas podem vir para Deus a hora que elas bem quiserem, no momento que elas bem quiserem. Elas dizem: eu sei, eu estou no controle, eu tenho controle. Só que em determinado momento elas não conseguem mais achar o caminho de volta. De repente, a tragédia bate à porta, o inesperado, a perda, a separação, a enfermidade, e aí o medo toma conta. Então a melhor coisa a fazer nessas circunstâncias é pedir socorro.
E a Bíblia dá boas razões para a gente pedir socorro. Veja que promessa maravilhosa. Olha isso que diz o Salmo 40, diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Mas tudo isso porque quando clamei por socorro. Você já ouviu o ditado que diz assim: mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Pois é, esse ditado não vale para Jesus, porque para ele a ovelha perdida é mais importante do que aquelas 99, porque ela é única, ela tem um lugar no coração de Deus. Para Deus não vai ser alegre, porque está faltando aquela uma, ele tem que buscá-la. Sabe por que Jesus contou essa história desse homem que vai atrás? Porque a perdida pertence a ele, é parte das 100 que ele tem, e Deus não aceita metade do que ele tem, ou 99, ele quer 100%. Deus não é o tipo de pessoa que gosta de perder, irmãos. E ele diz isso muito claramente em João capítulo 6, ele diz: a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum, quantos ele pode perder? Nenhum, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Uma das razões porque Jesus não esquece a ovelha perdida é por causa do custo. Cada um de nós custou uma dor para Jesus. E o profeta Isaías diz no capítulo 53, ele diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Olhe, Jesus sabe quantas feridas a sua alma sofreu por cada um de nós. A memória dessa dor faz com que o seu nome e o meu jamais sejam esquecidos. Nenhuma dor terá sido em vão, porque Ele quer todas as ovelhas que lhe pertencem. A boa notícia da noite, meus irmãos, é que ninguém é perdido demais para Jesus. Ninguém foi longe demais para Jesus. Ninguém é pecador demais para Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Talvez tenha entrado alguém aqui dizendo: pastor, o senhor não sabe o que eu fiz, não tem perdão, eu passei dos limites, eu fui longe demais, o meu pecado não tem conserto. A boa notícia da noite é que ninguém é sujo demais para o sangue de Jesus. Essa é a boa notícia. Ninguém é pecador demais que a graça de Deus não possa transformar. Agora eu quero levar você para a segunda aldrabia: pastor procura, nunca desiste até encontrar. Irmãos, nós não sabemos quantos dias esse pastor levou para achar a ovelha. O fato é que quando ele encontrou, Jesus na história diz que ele a coloca nos ombros. Ele podia muito bem ter usado o cajado, dar uma boa cajadada na cabeça da ovelha, mas não, a Bíblia diz, Jesus diz que ele a colocou nos ombros. Para Jesus, a ovelha perdida tem que ser carregada nos ombros. E sabe por quê, meus irmãos? Porque a ovelha é um animal com características específicas. Por exemplo, você sabia que no reino animal não existe criaturas mais indefesas do que as ovelhas? Olha, elas são ingênuas, elas chegam quase a ser débeis mentais. Deixa eu lhe perguntar, você se lembra, na sua infância, ou na TV, vendo algum filme, você se lembra de ter visto alguma ovelha trabalhar em circo fazendo acrobacia? Lembra? Não, porque elas são inúteis, irmãos. Elas são tolas demais, elas não servem. Você já viu alguma ovelha saltando arco em chama? Não viu. Andando de bicicleta?
Não viu. Porque elas são burras, irmãos. Ovelhas não aprendem nada. Não dá para usar em circo. É um animal totalmente inútil para o circo. Ovelhas são totalmente indefesas. Você jamais será ferido por uma ovelha. Porque a ovelha não tem dente. Tem dente, mas não usa para morder, né? Ela não tem garra afiada. É inútil. Outra coisa. Ovelha precisa que alguém cuide dela. Ovelha é incapaz de fazer uma coisa absolutamente simples para muitos animais. Se limpar, por exemplo. Gato se limpa. Cachorro se limpa. Os pássaros se limpam, mas a ovelha fica do jeito que é, meu. Se alguém não for lá, não tirar o carrapicho, vai morrer com aquele carrapicho ali. Ela não cuida de si mesma. Por que Jesus precisou carregar nos ombros essa ovelha? Primeiro, ela está cansada, assustada, sem forças, ela tem que ser carregada. Essa ovelha não sabe o caminho de volta, ela tem que ser carregada. Essa ovelha não tem defesa contra os predadores no caminho de volta, ela tem que ser carregada. Olha, eu tenho uma boa notícia para lhe dar nessa noite. Olha o que Jesus disse para ovelhas perdidas. Ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Eu já encontrei muitas pessoas que queriam voltar a fazer as pazes com Deus, mas elas acham que Deus está com raiva delas. Olha, irmãos, aqui entre nós, Deus teria todos os motivos do mundo para nos odiar, porque a gente dá todo motivo para isso. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, ele diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Você pode ser carregado por Jesus hoje nos ombros dele. Aí você pode perguntar: mas pastor, o senhor tem certeza que Jesus está disposto a me carregar? Eu vou te falar o tipo de pessoa que Jesus não põe nos ombros. Você nunca vai ver pessoas que confiam em si mesmas nos ombros de Jesus. Nunca vai ver. Você nunca vai ver nos ombros de Jesus pessoas que acham que são fortes o suficiente para resolver todos os seus problemas. Essas você não vai ver nos ombros. Você não vai ver nos ombros de Jesus pessoas que acham, que pensam que nunca pecaram e não precisam de arrependimento, não dependem da graça de Deus. Essas você também não vai ver. Porque Deus odeia o orgulhoso e o arrogante. Mas se você se sente perdido, angustiado, desesperado, sempre haverá um lugar no ombro de Jesus para você. Essa é a boa notícia da noite. Esse amor, irmãos, foi colocado de uma maneira extraordinária por outra história que Jesus contou, que foi magistralmente exposta esta manhã pelo pastor Ivanilson. Na parábola do filho pródigo, a história do filho que deixa a casa do pai, parte para uma terra distante, e lá ele desperdiça todos os seus bens. Então, empobrecido e faminto, ele resolve voltar para casa e pedir emprego de peão na casa do pai. Só que quando ele aponta lá na porteira, a primeira pessoa que o vê é o pai. Ele é visto pelos olhos da misericórdia. São olhos que procuram, que esperam, olhos que não se cansam de sondar o mesmo caminho, dia após dia, naquela porteira, esperando o dia em que o garoto voltaria. Ele sabia. Sabe por que ele foi visto? Porque o pai sabia que ele ia voltar.
numa atitude de amor sem precedentes, antes que o filho seja hostilizado pelos parentes e pelos moradores da vila, que sabem o que aquele garoto fez com o pai corre ao encontro. O texto diz que ele correu ao encontro do filho. E aquele garoto é alcançado pelos pés do socorro. Só que isso, meus irmãos, é parte da grandeza do amor de Deus, porque naquela cultura, um homem de idade não corre, não. Um homem de idade tem que andar sempre. Só que quando ele vê os passos trôpegos do filho, ele se apressa e corre para abraçá-lo. Naquele momento, o pai alcança o filho e estende os braços para abraçá-lo. Ele é abraçado, ele é amparado pelos braços da compaixão. Aqueles braços que um dia carregaram aquele menino, que o embalaram, que o seguraram enquanto ele aprendia a andar, agora o abraçam, dizendo: meu filho, seja bem-vindo, você já era esperado. E depois de abraçar aquele menino, o pai faz algo que as mães costumam fazer repetidamente com seus bebês: beijá-lo repetidamente. Ele foi saudado por aquele pai pelos lábios do perdão. O pai beija a face daquele filho perdido, beija aquele rosto de suor misturado com poeira do deserto, que para o pai parece um favo de mel, como quer dizer: meu filho precioso, você voltou, a casa é sua. Você entende agora porque voltar para casa, voltar para Deus, tem que ser nos ombros de Jesus, porque esse é o lugar dos quebrantados, esse é o lugar dos arrependidos, esse é o lugar dos que pedem socorro. Um dia desses, terminou o culto, um irmão veio me procurar e disse: pastor, eu só queria dizer que ontem eu não tomei ceia. Eu disse: mas não tomou por quê? Ele falou: pastor, essa situação que eu estou vivendo, Aí eu disse para ele: meu filho, você se esqueceu que a mesa é para os feridos, a mesa é para os arrebentados. Você se esqueceu que a mesa é para os tentados, a mesa é para os esmagados. A mesa dos perfeitos não está aqui, está lá em cima. Aquela mesa é dos perfeitos, mas esta é dos arrebentados. Bem-vindo ao time, meu filho, porque todos nós que estamos aqui estamos arrebentados, por isso precisamos do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus. É ali que Ele nos coloca nos ombros. Para concluir, festa marcada, pastor, amigos, ovelha guardada. Quando o pastor e a ovelha perdida chegam em casa, houve festa no meio da noite. Não sei se de noite ou de madrugada, ou no começo da manhã, o texto não diz. O fato é o seguinte: quando ele recuperou a ovelha e voltou para casa, ele reuniu os amigos e deu a maior festa. E Jesus conclui a parábola dizendo: eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. O ombro de Jesus é para os quebrados, e a festa marcada é para os encontrados. Então, a boa notícia da noite é que toda vez que um ser humano resolve levar Deus a sério, resolve se entregar a Jesus e ter um relacionamento sério com Deus, tem festa no céu.
Quando a gente se entrega, quando a gente confia, quando a gente diz, eu não suporto mais, eu preciso ser carregado. A luta é grande demais. Me ajude, Senhor. Você não pode imaginar como é gostoso ver aqueles braços poderosos levantando a gente, dizendo, meu ombro, meu filho, deixa que eu te carrego agora. Isso é tão bom. Isso é tão bom. Meu irmão escreveu uma poesia para essa parábola. A primeira vez que eu ouvi essa canção, eu fiquei tão tocado, que eu tentei, a gente se encontrou na casa do papai, lá em Taubaté, e ele disse, mano, olha aqui que eu fiz. Aí ele me mostrou a música. Eu falei, mano, toca mais uma vez. Aí eu tentei aprender ali, na hora, né, mais ou menos do meu jeito, e eu voltei, essa música não saiu do meu coração. Eu comecei a tocar e comecei a sentir todas as possibilidades, né, e pedi a autorização dele para transtornar a música dele, para estragar a música. Ele falou, mano, faz o que você quiser. Aí eu fiz essa gravação, eu queria que você ouvisse. A música e a letra é do Estênio, a música chama-se Maior Tesouro e conta da busca dessa ovelha perdida. Lamento de cortar o coração ecoou no vale, todo mundo ouviu. Um pastor aflito conta e reconta sem querer acreditar. Falta uma ovelha sua no curral. Comovido vai em busca de encontrá-la. Ela é fraca e tola, mas ele a estima. Sobe e desce morro, mil perigos, vai exausto sem jamais perder a ternura enquanto chama o nome dela. Em lugares tortos e sombrios, sofre quando a imagina ali. Fosse outro, encerraria a busca, mas incompreensivelmente arrama, e no fim da madrugada ferida e assustada, mas convida, e desce a ribanceira como aos 20 anos, e a toma com cuidado sobre os ombros fartos. La 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 yeah. La la la. La, 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 yeah, la, la, yeah. Que alarido é esse no amanhecer? É o pastor fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. Só uma ovelha, mas como ele ama. Laraie, 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 laraie.
fazendo festa no arraial, como se tivesse achado o maior tesouro que jamais se viu. É só uma ovelha, apenas uma ovelha, apenas uma ovelha. É só uma ovelha, mas como ele ama, é só uma ovelha, mas como ele ama. Pai, nesse momento nós te agradecemos pelos ombros de Jesus, que são os ombros da compaixão. Pés que andam distâncias inimagináveis e vão nos encontrar nos abismos mais profundos. Homens e mulheres perdidos, simplesmente porque se distraíram, porque não conseguem discernir a voz do pastor. Alguns que se perderam por pura rebeldia, mas não importa a razão, todos nós, em momentos da nossa vida, estamos perdidos. E no meio da aflição, não conseguimos discernir a voz do Senhor. Então, Pai, nessa noite eu quero te pedir em nome de Jesus, que os ombros de Jesus, que haja espaço, que haja lugar para todo aquele que entrou aqui e que se sente perdido e que tem a coragem de dizer: socorre-me, Senhor. Seja tomado nos braços e carregado no meio da sua aflição. E volte para casa para participar da festa do pastor.